E aí, sargento, tudo bem? Fecha a porta do seu quarto, joga o teu celular fora. Esse é o momento mais importante do projeto. É um momento de atenção sua. Pô, caraca, eu quero que você olhe para mim, preste atenção. Esse é o assunto que mais caiu na sua prova. É uma média de 2 questões por prova nos últimos 5 anos. Então a gente tem que dar uma atenção maior sobre isso. Meu Deus, Johnny, o que a gente vai falar? Iremos abordar vegetações brasileiras, perfeito? Na aula de hoje a gente vai compreender e identificar as principais características do Brasil, perfeito? E isso é de super importância. E aí o que acontece? Quando eu vou falar de biomas, às vezes eu vou estar falando biomas ou vegetação. Os dois nomes têm os mesmos significados, mas são abordagens distintas, abordagens diferentes em que o autor de cada livro da prova, da sua prova, da bibliografia, trabalha. Então tem um autor que trabalha biomas brasileiros. Tem uma autora que trabalha vegetação brasileira. Eu quero que você entenda que é a mesma coisa. Então, se eu falar bioma, é a mesma coisa que vegetação. Então, pô, Johnny, vegetação é planta. Perfeito. E o que é bioma? O bioma, ele tem um conceito que fala o quê? É um conjunto de características próprias de um determinado local, perfeito? Que relaciona com a sua fauna e flora. Como assim, Johnny? Eu quero que você entenda que cada região do Brasil ele tem a sua característica própria, perfeito? Exemplo, a maioria associa que o Nordeste. O Nordeste ele tem uma característica própria da sua localidade. Ele tem a sua fauna, perfeito? E a sua flora. Ele possui seus animais mais específicos dali e a sua vegetação. Já o Sul, por ser uma região mais distante da linha do Equador, uma região mais fria, ela vai apresentar características diferentes. Perfeito? Então ali eu vou ter animais mais adaptados a baixa temperatura e uma vegetação também. Não é uma característica própria? Então, bioma é um conjunto de características próprias de um determinado local que relaciona a sua fauna e flora. Então, quando eu falar bioma, você está falando de um conjunto de características próprias de uma vegetação. Perfeito? Então, quando a gente fala com esse bioma, nada melhor que abrir com a mais importante. Que seria o quê? Dentro dos biomas, a gente vai destacar a maior. Na maior calma, a gente vai entrar nisso ainda. Ah, já sei, vou deixar curiosidade para tu já ficar pensando. Mas antes de eu entrar nessa categoria, eu quero que você entenda que os biomas brasileiros, ou vegetações, são trabalhados em 2 categorias, que são chamadas formações florestais ou formações arbustivas. As formações florestais, ela trabalha a floresta amazônica, mata da araucária, mata dos cocais, toda essa questão que refere-se à floresta. Já as arbustivas, ela trabalha na categoria de cerrado, caatinga e campos, aonde eu tenho presença de uma vegetação arbustiva e de herbácea. Presta atenção nessas 2 palavras. Pega o seu caderno e bota aí. Você sabe o que é uma vegetação arbustiva? Vegetação arbustiva é uma vegetação pequena em desenvolvimento, perfeito? É diferente de uma árvore grande. É uma árvore, uma vegetação média em desenvolvimento. Ela não chega a ser uma vegetação de grande porte. Já as herbáceas, que é um termo que é muito trabalhado nos autores, herbácea é uma vegetação mais rasteira, perfeito? É aquela vegetação que é mais ou menos assim, desse tamanhozinho, que fica naquela altura ali. Então você percebe que eu tenho vegetação de herbácea, arbustivas e até árvores. Então você vê que tem uma escadinha, perfeito? De tamanho. Esse tamanho são influenciados por vários fatores, até pelas próprias características da própria planta, a questão da iluminação e até mesmo com a questão da umidade, tranquilo? E dentro dessas 2 categorias, a gente vai começar com a primeira, a mais importante, uma que merece grande destaque. Quem é? Lembra do primeiro bizu que eu te dei, a diquinhazinha, aí você ficou pensando? Seria a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela ocupa 8 milhões de metros quadrados. Para você ver, 8 milhões de quilômetros quadrados é muita coisa. Para você ver, ela é considerada o maior bioma do mundo, pela sua extensão. E eu quero que você lembre que a nossa floresta não é 100% nacional. Eu quero dizer que ela não pertence só ao Brasil. A sua extensão acaba pegando o limite de outros países fronteiriços.
Eu posso encontrar a floresta amazônica no Peru, eu posso encontrar na Colômbia, eu posso encontrar ela próxima às Guianas. Então você vê como o tamanho da extensão dessa floresta, onde ela merece um grande destaque. Além de ela ser grande em quesito de extensão, ela também é grande em questão de informações que ela possui. A sua questão de flora e fauna é muito rica, perfeito? A floresta, como eu falei, é considerada a maior do mundo e a primeira característica de grande destaque seria uma vegetação perene. Vegetação perene é uma vegetação que ela mantém a sua tonalidade verde ao longo do ano. Ela não perde essa tonalidade. Não entendeu? Por quê? Dependendo, você tem que imaginar em nível Brasil, perfeito? Como assim, Johnny? Na minha região, a folhagem é verde. Mas, amigo, você tem que lembrar que o seu irmão de farda, o teu irmão de guerra daqui, da oficina, pode estar na região Nordeste. A folhagem lá, ela muda. Como muda essa tonalidade? A partir da umidade do local. Se um local tiver muita umidade, a tonalidade vai ser verde. Agora, se já é um local seco, que a umidade não é constante, ela vai ter uma tonalidade mais esbranquiçada. Por isso que eu falei, é uma vegetação perene, é uma vegetação que vai manter a sua tonalidade verde ao longo do ano todo. Lembra que eu falei que ela também era grande em extensão? Ela também tem uma característica bem distinta. Além de ela ser grande em extensão e ocupar vários países e uma grande parte do nosso território, ela tem árvores de grande porte. Árvores que são consideradas bem grandes, perfeito? É equivalente a um prédio de 8 a 7, 9 andares. Tem algumas que são centenárias, que chegam até 10 andares, para você ver o tamanho. Nossa, bem grande, né? Isso é verdade. Então presta atenção, quanto maior for a árvore, maior é a necessidade de recursos. Exemplo, meu tamanho é simplesmente, eu vou consumir a quantidade necessária para o meu tamanho. Então, vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma árvore muito grande, ela vai necessitar de muita água e muita luz para que ela possa fazer seu processo de fotossíntese. Então, se eu tivesse uma folha pequena para atender a demanda dessa árvore de grande porte, ela não ia conseguir, porque a folha é pequena, ela não ia conseguir captar tanta luz e tanta água para ela. Consequentemente, a árvore ia morrer. Então, Johnny, você está querendo dizer o quê? Eu quero dizer que quanto maior for a árvore, a espécie, maior vai ser a sua folhagem. Porque a folhagem, a folha em si, ela serve como elemento de captar a umidade, perfeito? E também de captar a incidência solar, os raios solares. Então, eu preciso de folhas grandes para que eu possa continuar o quê? Me alimentando. E assim ficar o quê? Bem fortinho, perfeito? Então, essa característica latifoliada é uma questão muito forte, perfeito? Agora, e o ambiente, Johnny? Como é aquele local ali? Aquele local é muito quente, até mesmo porque a floresta amazônica está muito próximo da linha do Equador. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais os raios solares chegam ali, tornando-se um ambiente o quê? Frio? Não, muito quente, perfeito? Então, o ambiente é quente e úmido. Úmido? Pô, como assim? A floresta, ela transpira, ela simplesmente libera água a partir da sua transpiração. É igual você. Se eu fizer uma atividade, puxar ferro, eu vou ficar transitoriamente forte, vou, mas eu também vou ficar o quê? Suado. Eu estou simplesmente eliminando água. Agora, a floresta não é só porque ela está parada ali. Ela está parada, sim, mas ela também libera o quê? Umidade. Essa umidade, ela forma rios voadores. What? O que seria isso? Rios. Rios é um grande volume de água. Então, você está falando que tem rio voando? É uma forma, metáfora. Mas isso é verdade. Para você ver a quantidade de água que é liberada pela floresta amazônica, os cientistas falaram, vamos desafiar o ser humano, vamos pegar a maior obra do ser humano que já fez no Brasil e comparar com a vida da natureza. E aí? Você acha como foi esse desafio? Pegaram o Itaipu, a usina Itaipu, a maior usina hidrelétrica brasileira e a segunda maior do mundo, e falaram, vamos ver quantos anos, quanto tempo a usina teria que funcionar para fazer o equivalente a um dia de transpiração de água. E aí, você acha que é quanto? 10? Muito pouco. 15? 20? Pô, eu tô falando sério, eu tô falando da floresta amazônica. Para você ter noção, a usina Itaipu teria que funcionar 128 anos. Isso. 128 anos
A usina de Itaipu teria que funcionar para fazer o equivalente a um dia. Olha a quantidade, por isso que são rios voadores. Eu tenho uma quantidade de água enorme na parte ali. Então, na atmosfera, essa quantidade faz com que chova todo dia. Por isso que é a única região, uma das poucas regiões do ano, que ali ao longo do Brasil, que chove todo dia no final da tarde, perfeito? Por isso que o ambiente é úmido e quente, perfeito? Outra característica que todo mundo fica meio com dúvida, mas aqui na oficina não tem essa dúvida, sabe por quê? Às vezes a pessoa fala assim, Johnny, aí, e o solo ali? O solo é bom para plantio? Eu queria plantar ali. Não, o solo não é bom. Pô, como não é bom, Johnny? Tem floresta, não sei o quê. A floresta ela tem um mecanismo natural chamado ciclagem de nutrientes. O que seria isso? O ciclagem vem de um ciclo de nutrientes. As árvores, elas possuem frutos, possuem folhagem, até próprio galho, são materiais orgânicos. Esses materiais orgânicos, quando entram em decomposição, ele vai ficar o quê? No solo. Mas quer dizer que o solo é bom? Não. Essa camada, esse material orgânico que é liberado pela própria árvore, uma forma de uma natural, né? Ela vai ficar na superfície do solo da Amazônia. Eu não estou entendendo, Johnny. Eu estou querendo que você entenda que todo o material liberado pela floresta, frutos, folhas e galhos, eles vão ficar na superfície. A superfície vai absorver esse material, vai se decompor. A parte superficial, que são os poucos metros, poucos centímetros do solo, ele é uma terra preta, rica em material orgânico. Mas esse próprio solo, a própria árvore vai absorver naturalmente, novamente de uma forma de ciclo. Então você tem a folha que cai, vai se decompor no solo e a própria raiz vai puxar esse nutriente do solo para que ela possa se manter. A vida é linda. Então isso faz com que o solo seja pouco nutritivo. Então, embaixo dessa camada superficial rica, por conta desse material orgânico que cai, embaixo dela eu tenho um solo mais arenoso. O solo arenoso não tem composição de material orgânico. Então é horroroso para a agricultura plantar alguma coisa. Mas, Johnny, eu estava lá na sala, eu já vi alguma coisa, vi no YouTube, vi um professor falando que ali está tendo soja, está tendo desmatamento agrícola. E aí, tu está mentindo? Calma. Eu não estou mentindo. Eu estou falando que se fosse para fazer um plantio natural, pegar uma semente natural e botar no solo, ela não ia se desenvolver com facilidade. Agora, com o avanço da tecnologia no meio da agricultura, hoje é possível utilizar uma semente modificada, como é a questão da uva sem caroço, onde eu mudei a característica dela e plantei ali no solo. Quando eu plantei ali no solo, aquela semente ela foi adaptada para aquela característica. E assim possível ela se desenvolver. Caraca, Johnny, então tá falando que o ser humano criou uma semente adaptada para um solo que não é muito bom? Perfeito. E por isso que a soja está chegando àquela região. Porque o agronegócio está saindo da região centro-oeste e indo em direção à Amazônia. A chamada expansão da fronteira agrícola. Então, por isso que ela consegue se desenvolver ali, por conta da tecnologia, perfeito? E aí, para a gente estar fechando isso aí, outra característica. A floresta amazônica, ela tem uma característica de ser densa. Quando eu falo em densa, ela está em grande quantidade, perfeito? Então, você está falando que a floresta amazônica tem árvores grandes, em grande quantidade, elas são uma colada na outra, perfeito? E ela tem um termo chamado uma mata fechada. Por que uma mata fechada? Vamos dar um exemplo. Aqui. Essa árvore, ela tem aqui no seu topo, chamado copa. Essa copa, quando ela é colada junto com as outras árvores, ela faz quase um tapete, onde você não consegue visualizar o chão, porque a sua copa é larga, ela cola junto com a outra árvore do meu lado, a árvore vizinha, e assim por diante. Então, quando você vê uma imagem aérea, você vê aquele tapetão inteiro. Então, a copa das árvores é larga e faz com que os raios solares não penetrem diretamente ao nosso solo, perfeito? Deixando aquela parte mais debaixo das árvores uma sombra, um ambiente mais úmido. Então, a característica da árvore, ela é de grande porte. Quando eu falo grande porte, ela é alta, ela é densa, que quer dizer que tem muitas árvores, perfeito? E ela é uma mata considerada fechada. E aí a gente fala assim, pô, entendi. Então, quando a gente pega essa característica, para você ver como a floresta amazônica é tão assim variada, ela tem uma riqueza tão grande de informações, ela existe uma divisão, é mesmo uma divisão.
Pega o teu caderno e faz uma escadinha, tá? Como se tivesse assim, 1, 2 e 3, perfeito? Nesse primeiro, como se fosse um terceiro andar da escada, você vai escrever, faz um desenho de uma árvore. Faz aí. Fez esse desenho? Show. Agora você vai escrever aí. É mata firme. O que? Mata firme. A floresta, ela acaba tendo característica da sua divisão das suas matas. Por quê? O rio, ele acaba influenciando a vegetação próxima. Como assim, Johnny? O rio, ele tem a alteração do volume de água. Se o volume de água aumenta por conta do índice de chuva, essa água, ela sobe o seu limite e invade outras regiões, outras terras. E aí você acaba tendo características diferentes da sua vegetação. Por isso que eu mandei você fazer uma escadinha. Quando você faz essa escadinha, o último andar, você está mais distante do solo. Então, por estar mais distante do solo, é chamado de terra firme. É um local que a água do rio nunca chega. O solo fica constantemente seco. Mas e a chuva? Chove, o solo só fica molhado por conta da chuva. Mas a água do rio não vai interferir ali no solo, perfeito? Então, por isso que tem um termo chamado terra firme, tranquilo? No segundo andar da escada que você fez no teu caderno, você vai botar aí, sabe o quê? Mata de várzea. Mata de várzea, eu acho que você, quem gosta de futebol, já pode ter ouvido. Campinho de várzea, já ouviu falar isso? Quer dizer o quê? É um local que sofre interferência do volume do rio. Quando chove muito, a água do rio sobe o seu limite, ela ultrapassa o limite normal e chega nessa mata de várzea, nesse segundo andar, como na escadinha que você está vendo. Então, nesse segundo andar, ele sofre interferência. O volume da água sobe, depois ele volta ao normal. Quando ele tem essas alternâncias, eu levo material orgânico que fica ali nessa região. Esse material orgânico ajuda no desenvolvimento de uma vegetação distinta, diferente da mata firme. Até mesmo porque ali é mais rico em material orgânico. Perfeito? Então a mata de várzea, imagina tipo você jogando bola num campinho de futebol depois de uma chuva. O campo não tem uma drenagem, o campo vai ficar meio alagado e aí você vai andar e vai... Ou até mesmo na chuva. Quando você está na chuva, esqueceu o guarda-chuva. Pô, esqueci, Johnny, e aí? Teu sapato vai ficar encharcado, tua meia, você vai andar e vai ficar assim, ó. Então quer dizer o quê? Encharcado, é isso aí. Mata de várzea, a mata fica, o solo fica encharcado por conta da influência do rio naquela região ali. Quando ele está um volume mais alto, ele invade. Quando ele recua, ele volta ao padrão normal. Perfeito? E para a gente finalizar essa parte de divisão de matas, tem a mata de Igaipó. Essa mata de Igaipó, ela fica, olha a palavra, constantemente inundada. Então, se o volume aumenta, ela vai ocupar. Se voltou no leito normal, vai manter ali. Então, ela sempre está inundada. Então, nessa escadinha, o primeiro seria a mata de Igaipó, que o rio bate constantemente. O segundo andar, como você fez no teu caderno, seria o quê? A mata de várzea. E o terceiro andar seria o quê? A terra firme. Perfeito? Alguma dúvida em relação a isso, sargentos? Nenhuma? Então, beleza, então. Isso a gente já finaliza essa parte da floresta amazônica. E aí a gente vai entrar um segundo bioma que com grande valor que muitas pessoas confundem. Pô, floresta amazônica é a mesma coisa que Mata Atlântica? Não, não é a mesma coisa. Sabe por quê? A Mata Atlântica, ela tem uma porcentagem só de 8% da sua mata original. Tá querendo dizer o quê, Johnny? Eu tô querendo dizer de 100%, filho. Só tem 8%. Só 8% de 100. Caraca! Mas, Johnny, por que isso? Antes que a gente comece a falar de Mata Atlântica, eu tenho que falar sobre esse fato, que isso aí já foi uma questão que caiu na sua prova. Já caiu uma questão assim, o bioma que só existe 8% da sua mata original. E aí tu fala assim, caraca, o que quer dizer isso? Essa mata, ela se chama Mata Atlântica ou Floresta Pluvial Tropical, aonde ela só tem 8%. Mas por que esse 8%? Ah, rapaz, quando os portugueses chegarem e falar terra vista, a gente vai saber no próximo bloco.